Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 19 de outubro. 19 de outubro. O tema do nosso discurso hoje é a serpente antiga, ou seja, o antigo pecado. Você sabia que tem pessoas, pastora Rose, que ela carrega um mal espiritual, que muitas das vezes este mal, ele não está dentro da pessoa, mas ele está atuando na atmosfera espiritual da vida dessa pessoa. É por isso que essa pessoa, muitas das vezes, ela não consegue desenvolver, ela não consegue prosseguir, ela começa uma coisa e para. Por quê? Porque ela ainda não venceu este mal no mundo espiritual. E a Bíblia diz que esse mal se chama antiga serpente. Este mal, a antiga serpente, ela é mencionada 3 vezes na Bíblia. A gente tem até um vídeo no canal que a gente fez no monte falando da antiga serpente. E infelizmente essa pessoa ela não consegue se libertar de desejos antigos. Ela não pratica mais, pastora Rose. Mas ela, infelizmente, ela ainda está presa a este mundo espiritual. Ela só pode vencer este mal quando ela confessa. Quando ela o quê? Confessa. E não adianta você confessar para o seu amigo, a sua amiga, que também tem um problema espiritual. Infelizmente, você vai ter que confessar para a autoridade espiritual, que é a única que tem autoridade para te ajudar nesta questão. Porque se você não confessar, essa serpente antiga, ela vai sempre estar tendo influência na sua vida. Você pode observar, você já conversou com amiga, com amigo, mas vira e mexe, aquilo está aqui, ó, na sua mente. Porque a mente do ser humano é a área espiritual, é a área sobrenatural, aonde você tem o quê? A glândula pineal. É aonde você se conecta com Deus. Você já ouviu o espírito maligno falar que ele é o dono da cabeça? Por que ele não é o dono do coração? Por que ele não é o dono do coração, pessoal? Porque não é o coração que controla. O que controla é o quê? A cabeça. Se ele consegue fazer com que a sua interferência para com Deus seja o quê? Paralisada, você vai viver segundo a influência de quem? Dele. Quantas vezes já aconteceu de você, chateado, você acaba falando um palavrão na sua cabeça? Quem já aconteceu? Está amarrado, não é? Não é isso. Por quê? Porque aquela voz, aquela influência espiritual está te querendo seduzir para você xingar. Porque se você fala um palavrão, é natural que o mundo espiritual se abra para você.
Mas não é o mundo de Deus, é o mundo do diabo. Olha só o problema, pessoal. Infelizmente, se nós não nos libertarmos deste mal no mundo espiritual, a gente não vai conseguir ter êxito, não vai ter um casamento perfeito. Perfeito entre aspas, porque não existe casamento perfeito. Existe a bênção de Deus sobre o casamento quando nós obedecemos. Se eu obedeço a palavra de Deus, é natural que o meu casamento, ele o quê? Ele floresça. Se eu não obedeço a palavra de Deus, é natural que não vai ter um florescimento. Amém? Amém. A Bíblia diz assim, lá no livro de Gênesis. Vou ler um textozinho aqui no site aqui, depois eu entro nessa palavra. A luta contra a serpente antiga, que na tradição cristã é identificada como Satanás, é tema central na narrativa bíblica, desde Gênesis a Apocalipse. Você vê que este mal, pessoal, ele está tanto no início como no final. Ele está no início de Gênesis e também ele está lá no final de Apocalipse. Apocalipse 20. A Bíblia fala lá em Isaías sobre o Leviatã. O Leviatã é a serpente antiga. Esse mal é um mal que vem desde a antiguidade. Se você acompanha filmes como eu, quem já ouviu falar do filme Olhos Famintos? Sinistro, né? É um mal da antiguidade. Ele faz o quê? Durante 23 anos ele vai recolher o quê? Pessoas. Se alimentar. E este mal existe, pessoal. Ele existe uma época que ele se manifesta de uma maneira tão forte que a pessoa ela muda, pastora Rosa. A pessoa ela consegue mudar. Você vê, tem pessoas que durante um período de 6 meses ela é mansa, olha, é um doce. Mas chega num período do outro 6 meses, ela vira um terror. Porque este mal, ele atua em meses específicos. Muitos dizem que o mês de agosto é um mês pesado, é um mês brabo. Não é o mês de agosto, é o de outubro. É o mês de outubro. O mês de outubro é um mês muito pesado, é onde este mal ele começa a trabalhar. É o Leviatã, ele se rasteja na lama do pecado. Ele se rasteja em tudo aquilo que nós cometemos no passado. Porque a Bíblia diz o quê? Quando Deus nos perdoa, o que acontece? Se vocês ficarem daquele lado aqui, vocês vão me ajudar na gravação. O que acontece? O Leviatã, ele se rasteja na lama do pecado. O Leviatã, ele é uma serpente antiga. A Bíblia diz que Deus lançaria os seus pecados aonde? No mar do esquecimento. Que mar de esquecimento é esse, meu amigo? Ele está onde? Ele está no mundo natural ou no mundo sobrenatural? Pecado não tem origem no mundo natural. Você quando peca, você peca no mundo espiritual. O pecado ele só tem o quê?
poder no mundo espiritual. Só que quando ele afeta o teu mundo espiritual, o teu mundo físico, é porque ele já afetou o seu mundo o quê? Espiritual. Existem 3 tipos de pecado. Quem sabe me falar? Pecado na mente. Mente. Pecado espiritual. Espiritual. E o pecado corporal, que é o que a gente pratica. Viu? É o pecado do corpo, da alma e do espírito. O diabo, ele trabalha querendo derrubar a sua maior resistência. A sua maior resistência não é a alma. A sua maior resistência não é a carne. É o teu espírito. Por isso que primeiro ele lança o pecado dos olhos para chegar onde? Na carne. Hã? Quantos homens aí olhou aquele violão e caiu? Hã? Ele caiu com os olhos da alma e depois caiu com a carne. E o diabo vai querer atingir o espírito dele através dessa acusação diária. Você acha que muitas das vezes você venceu, mas não venceu. Todos nós temos uma fraqueza, pessoal. Todos nós temos uma fraqueza que vira e mexe você perde para ela. É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Isso não significa que você tem que sair abrindo a sua vida para todo mundo. O amiguinho do colégio vai conseguir resolver o problema do teu pecado? O amiguinho lá da rua vai conseguir resolver o problema do seu erro? Não vai. Só vai confortar você. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas quando você vem diante de uma autoridade espiritual e derrama a sua alma. Quem foi que pecou primeiro? Quem pecou primeiro, pessoal? A mente. Não. A alma. Não é a carne que peca primeiro, é a alma. Você nunca leu os escritos sagrados, não? A queda do homem. Vamos lá? Gênesis 3:1. Preste atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar, porque dessa reunião de hoje depende toda a sua vida, a nossa vida. Mas a serpente, mais o que? Astuta, mais esperta, mais inteligente, mais motivada, mais sagaz. A Bíblia diz que todos os animais, a serpente era o animal mais inteligente que existia. Não é o leão, era a serpente. A serpente, ela conseguiu falar com quem? E a serpente, ela atingiu a Eva aonde? Na carne? No espírito? Na alma. Desejo. Isso aqui, ó. Muitas das vezes a pessoa ela chega aqui no nosso espaço e ela julga, inclusive até vocês. Vocês julgam pelo que vê. Mas se você estivesse vendo com os olhos do Espírito, você enxergaria o que Deus tem feito neste lugar. Aleluia. O problema das pessoas é que elas foram educadas pela sociedade a enxergar o status, não a obra
de Deus no mundo espiritual. Você não coloca um belo terno desse daí, com esse sapato brilhante, pelo Espírito. Você colocou por causa da alma. A alma quis se embelezar. A alma, quando ela olha, quando você escolheu a sua esposa, a sua namorada, você não escolheu porque fala bem. Você escolheu porque você viu que é um patrimônio. É pela alma. E o diabo, quando ele quer levar uma pessoa para o inferno, ele não leva corpo e não leva espírito. Leva o quê? A alma. Então o que tem mais valor dentro de nós é o quê? A alma. Porque o espírito não é teu. Você sabia não que o espírito não é teu? O espírito pertence a Jesus. O corpo pertence o quê? À terra. E a alma? Pertence a quem, pessoal? A quem você escolher. Se você escolhe Jesus, você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar à sua identidade humana. Sua identidade caída. Paulo fala sobre isso. O velho homem já foi. Eu vivo agora o novo homem. É por isso que ele falou assim lá em Coríntios 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Espírito que não se alimenta, que não se educa, não vai levar a alma a triunfar nesta vida, pessoal. Não é o teu espírito que deseja os melhores smartphones, a melhor comida, os prazeres. O espírito não tem prazer em nada disso. O espírito, ele tem prazer em quê? Leitura. O espírito, ele tem prazer em quê? Ler. Espírito se alimenta de espírito. A alma se alimenta de alma. Carne se alimenta de carne. A única maneira de você alimentar o seu espírito, de você formalizar o seu espírito, um espírito firme e implacável, é alimentando ele. Como que você está alimentando o seu espírito? Vendo Barbie? Vendo o desenho do Shrek? Vendo desenho? Novela? Você está arrebentando com a tua alma. Faz uma experiência. Fica um mês sem ver essas coisas, para você ver como é que você vai ficar 100% com Deus. Aí diz aí, ó. Todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse. Ela mentiu? Não. É verdade que Deus disse: não coma do fruto e de nenhuma árvore de jardim. Não é verdade. Não é isso que ela disse? Ela não poderia comer de um único fruto. Aí diz aí no 2. A mulher respondeu. Aqui o diabo estava tentando confundir a alma dela. Aí a mulher disse. A mulher respondeu. A serpente. Do fruto da árvore do jardim podemos o quê? Comer. No 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Só em tocar você morre. Só em tocar, pessoal. Como é que você toca nas coisas erradas? Fazendo? Pensando. Falando.
imaginando. Amém? Amém. Então, o problema de muitas pessoas não desenvolver é que existe uma serpente lá do jardim do Éden que vem tentando destruir as pessoas com emoções, com ódio, com rancor. Talvez você cometeu um erro lá atrás. Você conversou com um amigo que não é espiritual, mas você nunca confessou, nunca tirou aquela energia do mundo espiritual e jogou no altar de Deus. Aquilo lá, os trapos que muitas das vezes nós carregamos, são os traumas da nossa infância. Talvez você que me acompanha, você carrega um abuso sexual. Você foi abusada, você foi abusado. E isso vem, você até pediu perdão, você até confessou, mas ainda você não removeu ele do mundo espiritual. E isso está atrapalhando você de tomar decisão. Essa energia que o mal recebeu, ela ainda aprisiona você. Você tem que quebrar essa maldição que está lá. Você quebrou no mundo natural, mas não quebrou no mundo sobrenatural. Ela ainda vira e mexe o quê? Ela está aqui, querendo enfraquecer o seu espírito, querendo enfraquecer seus propósitos, querendo enfraquecer sua caminhada. Porque essa aliança que foi feita, o Satanás cobra ela todos os dias. E você precisa quebrar ela hoje. Isso se dá um mal hereditário. A Bíblia, lá em Isaías, diz assim, ó. Isaías 27. Vocês vão sair daqui hoje transformados. Aleluia, Deus. Eu tenho tanta certeza. Vocês vão sair daqui com tanta gana de tirar isso do mundo espiritual. Isaías 27, 1. Acharam? Amém. Pode ler. Naquele dia, o Senhor pegará a espada, a sua espada, enorme, forte e pesada, e ferirá um monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará um monstro que vive no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela sempre, a rego. Eu a vigio, e de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Até o 6 só. E os espinheiros e o mato ameaçaram, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo quererem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, e que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá e dará frutas que encherão o mundo inteiro. Forte, hein?
Você sabe o que está dizendo aqui? Naquele dia. Que dia? Hoje. Hoje. É hoje. Amém, Jesus. É hoje. Naquele dia dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Essa vinha é nós, pessoal. Você, quando olha para sua esposa graciosa, você vê ela como uma delícia. Deus, ele quando olha para nós somos a noiva de Deus. Ele olha para a gente com delícia. Mas existe um problema. Que a única coisa que pode remover esse problema é a palavra. E a única coisa que pode fazer você ir lá no mundo espiritual é a palavra. A Bíblia diz lá em Apocalipse, Éfeso, a igreja de Éfeso, lembra, presta atenção, lembra de onde você caiu. Volta à prática das primeiras obras. Você tem que lembrar. E como é que eu lembro? Jesus, ele fala isso todas as vezes quando nós participamos da Santa. Examina o homem a si mesmo. Quando você se examina, você não vai querer julgar mais ninguém. Quando você começa a olhar para você, você não vai querer julgar mais ninguém. Você não vai querer falar do pecado de ninguém mais. Porque quando você olhar para você, você vai enxergar o quê? Tanto pecado, tanto erro. Aí diz aí, ó, naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. Olha para mim. Qual é o dia que você fica sem uma palavra? Quando não é em reunião, tá lá. Tem uma mensagem da pastora Rô. Você está sendo regada 24 horas. 3 horas da manhã chega a mensagem lá. Pastor botando um vídeo. Uma palavra. Uma motivação. Aí ele diz aí, ó. Constantemente, de dia e de noite, eu cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Que alguém é esse, pessoal? Olha para mim. Quem está fazendo dano a você? Se não é o mal antigo. Um pecado antigo. Um pecado antigo mal confessado. Até comentou, mas não confessou. Mas não confessou. Comentei, mas não confessei. Quando você confessa, a Bíblia diz que você rasga as suas vestes e se entrega. A Bíblia diz que os reis antigamente, eles rasgavam as vestes e colocavam pano de saco e se humilhava. Você voltar à origem do que você fazia antigamente não é uma humilhação? Caramba, hoje eu sou o Ivanildo, pastor Ivanildo. Voltar à minha origem antiga para poder me libertar daquele problema. E este espírito, ele só trabalha no passado. Ele não trabalha no presente. Ele só usa as coisas do passado. Você fez. Ele nunca usa nada do presente, ele usa do passado. Aí diz assim, ó. Não estou irado com ela. Deus não está irado. Ele está esperando, com paciência, você vir e o quê? Confessar. Você já viu a história dos grandes líderes que fizeram história na Bíblia? Esdras, ele confessou os seus pecados e o pecado de quem? Do povo. E muitas das vezes está precisando você confessar um pecado que fizeram com você há muito tempo atrás. Um pecado que
Para você não faz diferença, já passou, passou. Não passou, pessoal, ainda está lá. Ele só pode ser quebrado mediante a confessamento. Confessando. Porque ele está trabalhando na tua mente. Por que ele trabalha na mente da pessoa? Para poder neutralizar a conexão de Deus com você. Porque existe uma glândula chamada pineal, que é que te conecta a Deus. Isso que é uma mente cauterizada. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, o mal não quer que eu falo para eles. Repreende este mal agora, Senhor. Você perdeu o diabo. Você vai sair da mente deles. Hoje, Deus nos revelou o que precisava ser revelado. Aleluia. Essa pessoa que está me assistindo também, quando ela vê este vídeo, ela vai ser impactada. E ela vai ser uma nova criatura. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Não estou irada com ela. Quem me dera ter espinhos e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu irei contra eles. Todos aqueles que tentam se opor a você, Deus vai contra eles. E os que queimariam ao mesmo tempo, 5, ou quem ponha sobre minha proteção, eu faço as pazes comigo. Sim, que façam pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raiz e Israel brotará e se encherão de frutos. Você lembra de Jacó? Jacó, ele saiu da casa do pai como? Bora, pessoal, como? Jacó saiu da casa do pai como? Fugido, pessoal. Ele pegou um direito que não era dele. Mas ele comprou um direito que não era dele. Você sabe onde que a maldição foi quebrada? Quem sabe? Foi quando ele fez o voto com dízimo? Não. Foi quando ele fez o propósito de fé e Deus multiplicou os bens dele? Não. Foi quando ele estava voltando para a casa do pai dele e ele avistou quem? O irmão. Ele mandou a família dele se dividir e ficou com um pequeno rebanho com ele. A Bíblia diz que o irmão vinha com 400 homens. Para quê, pessoal? Para recebê-lo? Para recebê-lo? Não. Se era 400 homens, eram guerreiros. A Bíblia diz que quando eles bateram de frente um com o outro, Jacó fazia o quê? A cada caminhada, Jacó fazia o quê? Se humilhava. A cada passo, Jacó se humilhava. A cada passo, Jacó se humilhava. Ele estava ali renunciando àquela maldição passada. Tinha dinheiro, tinha família, tinha filhos, tinha tudo. Servos, mas só não tinha o que? A primeira maldição quebrada. A Bíblia diz que quando ele olhou o irmão olhou, Deus o unificou. E ali eles se abraçaram e o quê? Se abraçaram e choraram. O choro é de quem? Do corpo, da alma ou do espírito? Houve perdão. Ele quebrou a maldição que estava no mundo espiritual. Você precisa quebrar isto.
Isso que está impedindo você de desenvolver, de ser feliz. Ninguém sabe disso. Você até tocou no assunto superficialmente, mas nunca contou a história na íntegra. E naquele dia Jacó se libertou da maldição hereditária. Recebeu até a bênção do pai. Mas foi uma bênção que foi conquistada por engano. Ele enganou. E a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó, lá em Apocalipse 12, 7. Estou terminando. Pode ler? Não, deixa eles abrir. 12, 7. Lê do 1, vá até o 7. Do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Pode ler. Paz, Vai. pode ler, Jonathan. Eu já estava já no 7, que eu estou acompanhando pelo site, pastor. Ah, tá. Então pode ler. Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ponto. A mulher foi perseguida pela serpente antiga no início ao fim. Em Gênesis, e depois ela veio para o livro da Revelação. Isso daqui é uma revelação que ainda não aconteceu. Não aconteceu, pessoal. O Apocalipse é uma revelação do futuro. Você vê que o diabo ele vem perseguindo a mulher desde o princípio. Você sabe por causa de quê? Porque a mulher é a única que tem o poder de edificar o lar, a família. Então ele trabalha mais na cabeça da mulher. O homem, o diabo não trabalha muito na cabeça. Trabalha, sabe aonde? Nos olhos. O diabo trabalha mais com os olhos. Aí diz aí no 7, ó. Então estourou a guerra. Olha aí, ó. Estourou a guerra no céu. Ó. Aqui. Aqui está o mundo de Deus. A sua mente. Aqui está o mundo de Deus, pessoal. Por isso que ele pede para você transformar.
O que é transformar? Mudar a maneira que você está trabalhando, vivendo. Está dando certo? Se está dando certo, continua. Mas está dando errado? Então segue a maneira dele. Segue a maneira dele. Segue a direção dele. Porque ele vai te colocar em furada. Ele conhece o futuro. Ele está te revelando o futuro aqui. Ele te mostrou lá no início a queda de quem? Da Eva. E está te mostrando aqui que o diabo ainda continua perseguindo você pelos erros passados. Porque são erros que muitas das vezes não foram confessados. Ele só foi comentado. O que se comenta não é confessamento. Confessamento é quando eu me lanço, me derramo todo e cancelo aquilo. Quando eu confesso, a Bíblia diz que na hora é o quê? Cancelado. Se eu comento, se dá só como um comentário. Confessar não é comentário. Confessar é expressar com raiva, com revolta. Eu não quero ser assim. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser essa mulher assim, cheia de maldade, de malícia. Eu quero ser uma mulher segundo a vontade de Deus. É por isso que você vê, dentro das instituições tem mais o quê? Mulher. Porque ela tem mais conexão com Deus. Ela tem um trâmite com Deus que Deus atrai elas. Mas só que o mal, ele trabalha aqui, para elas não. Você vê. Quantas vezes você viu o homem ter ciúme de homem? Falando mal de roupa de homem? Falando mal do óculos do homem? Quantas vezes você vê uma mulher falando? Sempre está falando de quem? Da mulher. É da mulher. Mulher não se veste para ela, se veste para outra mulher. Ela não se embeleza para ela. É uma guerra de beleza. Você pode observar. Tem igreja aí que é uma guerra de beleza. É uma guerra de look. É look que fala ou é look? É uma guerra de look. É uma guerra. É um salto que, misericórdia, parece os espinhos que furou a mão de Cristo. Está criticando, pastor? Não. É o que é. Satanás, ele investe mais nas mulheres, pessoal. Porque a mulher, ela tem facilidade para o quê? Quem fala mais? Quem fala mais? A mulher. E se ela está com raiva, com ódio, ela faz o quê? Ela abençoa, não abençoa? Maldiçoa. E dando ali a dar pancada, soco nos filhos. Só falta nos levantar no pescoço para cima. É ou não é? Você está vendo? Tudo isso precisa ser confessado. Tudo isso precisa ser confessado, pessoal. Isso ficou um erro no mundo. Está lá. Está lá no mundo espiritual, atrapalhando você. Por isso que você não desenvolve. Você começa uma coisa e não consegue terminar. Você já, pô, agora vai. E daqui a pouco desmorona tudinho. É que nem aquelas cartas que você vai empilhando. Aí quando falta a última carta, aí tem que começar tudo de novo. Porque ele conhece o mundo espiritual. Quem conhece mais o mundo espiritual? Você ou o diabo? Ele é de lá. Você é do mundo natural. Você só se torna ser do mundo espiritual quando você dá ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus é quando você ouve o seu pastor, sua pastora, seu bispo. Quando você ouve o padre. Quando você ouve o sacerdote. Porque ele tem conexão direta com quem? Com Deus. Ele vive para isto. Ele vive para servir este propósito. Amém? Amém.
Aí diz aí, ó, no 7. Miguel. Então estourou a guerra no céu. Miguel e o anjo e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão contra os seus anjos lutaram. Quem lembra do jejum de Daniel? 21 dias. Quando Daniel ele começou o jejum, o que foi que ele fez? Ninguém sabe? Ninguém sabe? A Bíblia diz que Daniel confessou os seus pecados. Jejum é para se humilhar, pessoal. Jejum não é para você ganhar dinheiro, não. Só ganha dinheiro trabalhando. Ah, eu vou jejuar para ganhar hoje um salário. Não vai ganhar, pessoal. Nem é assim que funciona, não. Ah, eu vou jejuar hoje para minha mãe me dar dinheiro. Não vai funcionar. Você tem que trabalhar. Ele confessou. Na hora a Bíblia diz o que aconteceu no mundo espiritual. Ele não viu, ele sentiu a pressão. Essa pressão que você sente. Meu Deus, que dor de cabeça é essa? Ai, minha cabeça vai explodir. Ai, meu corpo está todo arrebentado. Meu Deus, que olha, que isso, Jesus? Aquela perturbação do nada, né? Aquela sensação de pânico do nada. O que está acontecendo? É a luta espiritual. Porque o diabo não quer que você enxergue. Por isso que ele gera medo em você. Gera medo ou não gera? Não gera? Lembra no ônibus ali, no trem? Eu vou voltar, pastor, eu vou voltar. Voltou, não voltou? Porque o diabo não queria que você descobrisse. Às vezes você está sentadinho de boa aí, ouvindo a palavra de Deus, daqui a pouco aquela agoniada danada, e querendo ir embora, e vai embora. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, a gente foi em um monte. Aí eu chamei esse rapaz para tomar um café na minha casa. Estou lá fazendo o meu café. Cadê o cara? O cara foi embora. Você sabe o que o diabo botou na cabeça dele? Eu pensei que vocês iam me matar. Botou água no fogo. Eu pensei que vocês iam me matar. E foi embora. Eu pensei que vocês iam me matar. É assim. Às vezes o diabo ele coloca na tua cabeça para não ajudar a obra de Deus. Nada, não vou ajudar nada não. Não vou ajudar nada. E você às vezes até tem condição. Mas ele entrou na tua alma pelo que você deixou lá no passado. Os enganos, as mentiras, os roubos. Tudo isso, pessoal. Tudo isso ficou no mundo espiritual tendo legalidade nas nossas vidas. E por isso que você vê que tudo se torna complicado para você. Tudo está pronto para tomar posse. Daqui a pouco, embaralha tudo e não dá certo. Por quê? Porque o infeliz ele tem legalidade. Quando Daniel continuou... Daniel parou? Não. Ele fez quantos dias? 21 dias. A Bíblia diz, Daniel, homem muito amado. O que Deus falou em Isaías aqui? Que você é uma delícia. Homem muito amado. Desde o primeiro dia, a sua oração foi atendida. Aleluia. Mas o príncipe que se chama Principado da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então quer dizer, lá no mundo espiritual, 21 dias já tinha acontecido. Já tinha acontecido, mas Daniel ainda se encontrava em quê? Em jejum. Mas lá já foi. E o principado resistiu. Eu não suportei, Daniel, lutar contra ele. O mensageiro não aguentou. Eu fui humilde, chamei quem? Eu chamei quem, pessoal? Miguel.
o poderoso príncipe de Israel. Aleluias. E Miguel lutou contra o principado da Pérsia e contra o principado da Grécia. Não era um, era dois principados. Talvez essas duas áreas você está tendo tanta dificuldade. Você já tentou tantas vezes. Tantas vezes você tentou. E sempre você encontra com a sua alma frustrada. Às vezes você quer ser tão amado que você acaba ferindo quem te ama. Às vezes você quer ser tão amada que você fere as pessoas que te amam, que querem te ajudar. Você sabia disso? Fere. Por quê? Porque você não resolveu esse problema lá no passado. Aquela criança ferida ainda está aqui. Quem já viu aquele filmezinho daquele Duro de Matar que ele fez com o garotinho? Com o garotinho. Quem estava morto? Quem estava morto? Aquela criança estava morta. E ele estava falando com um espírito. Essa criança ainda ela faz parte da sua vida. Essa criança que foi lesada, estrupada, machucada. Esse é o mundo espiritual. Por isso que você, muitas das vezes, é antissocial. Você não socializa com ninguém. Porque você, muitas das vezes, viveu um ambiente que ninguém sabe. Julgar é fácil. Condenar é fácil. Mas entrar no mundo espiritual, para você entrar nessa tempestade, você tem que estar bem. E enxergar o que aconteceu é a única maneira de te libertar. E o Espírito Santo revelou para a gente isso hoje. Aleluia, Deus. Que o teu problema não é que você não quer, é que você precisa confessar. Aí ele diz aí, 8. Mas não conseguiram sair vitorioso, e não havia mais lugar para eles no céu. Que céu é este, pessoal? Céu está com S? Não. Céu. Então é a sua vida. Se fosse céus, era a habitação dos principados. Tem o céu dos céus, que é o terceiro céu. Existe 3 camadas, pessoal. A camada que é sua, a camada dos demônios e a camada que é de Deus. São 3 etapas que você tem que enfrentar. Corpo, alma e espírito. Somos uma trindade, pessoal. Se a trindade não está em harmonia, nada funciona. O corpo sente. Se o teu espírito está abatido, o corpo sente. Se a sua alma está ferida, o corpo sente. Eu posto isso direto sobre as emoções. Ah, depressão. Depressão é porque você deixou alguma coisa lá. Ou você achou que não tinha necessidade de confessar. Amém? Aí ele diz aí, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Se chama Diabo, Satanás, o sedutor. Olha para mim. Quantas vezes você não é seduzido por uma ganância, por um interesse próprio? Eu faço isso porque eu vou ganhar isso. Seduzido. Seduzido. Você vê, quem lembra do pecado de Davi? Não é que ele comeu Betseba, não. Eu estou falando que ele contou o censo de Israel. Você sabe o que é isso? Quem sabe me dizer o que é contar censo?
Vocês nunca viram aí o sistema dizendo, foi contado o censo, Belford Roxo, tem 2.000 habitantes. Quem já ouviu falar? Tantos mil habitantes. Davi só fez isso, pessoal. Isso é errado? É errado você contar quantas pessoas você tem dentro da igreja? Davi só fez isso. E ele tentou quem? Deus. Porque a vitória de Davi não vinha por meio do exército, vinha através de Deus. Deu um problema, pessoal. Ele teve que comprar a eira de Araruna para poder o quê? Quebrar aquela maldição. Quem já leu? Quebrar a maldição. E Araruna falou assim, Senhor, rei, eu te dou a eira, te dou a lenha e te dou os animais. Davi falou o quê? Não darei nada para o meu Deus que não me custe nada. Então quer dizer, tinha que ser sacrifício dele. E é você que pode, só você que pode mudar isso. Não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, só você, quando você confessa. Quando você confessa. Aí ele diz aqui, ó, o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu, proclamando. Vamos lá, vamos pensar. Uma voz forte no céu. Tá falando quem era? Essa voz é você. Essa voz forte é você, não tem nome, não está dizendo que é Jesus, não está dizendo que é um anjo, não está dizendo que é Deus. Só é uma voz. Quando você se levantar, se declarar que não aceita mais essa situação, confessar, o acusador não vai fazer mais parte da tua vida. Aleluia. Aí diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi o quê? Expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite, diante de quem? De Deus. Ah, tu vai abençoar? Não, se tu abençoar, tem que abençoar o meu. Ele não confessou. Ele não confessou que fez isso no passado. Ele não confessou que está fazendo isso. Ele não confessou que está pensando isso. Se o Senhor abençoar eles, tem que abençoar o meu povo. E é onde a sua vida fica parada. Seu ministério fica amarrado. No 11. Eles venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Que testemunho é esse, pastor? Quando você confessa. Se você confessa, você está testemunhando algo que estava escondido. Quem lembra do pecado de Cã? Não lembra não? Quando eles entraram em Jericó? Pecado de Cã. Cã pegou o que não era para pegar e escondeu dentro da sua própria casa. Pegou algo que era amaldiçoado e escondeu dentro da sua casa. A Bíblia diz que morreu ele e toda a família dele. Ele confessou, mas adiantou? Porque ele demorou. Nós quando pecamos e demoramos, causa consequência no mundo espiritual. Por isso, quando você cometer um erro, você não deve guardar ele. Você tem que logo falar. Falou, cancelou. Amém? Amém. Por causa da palavra e do testemunho que deram, mesmo diante a morte, não amar a própria vida. Mesmo que eu vou ser chamado a atenção, mesmo que eu vou ser arrancado de obreiro, de pastor, de bispo, seja lá o que for, eu não vou perder minha salvação. Aleluia. Amém? Para finalizar, vamos aqui fechar com um versículo que está lá em Provérbios.
Olha só o que diz aqui. Vou procurando. Aquele que confessa aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aonde? Não sei, eu estou procurando. Provérbios 28, versículo 13. Posso ler? Vai. Quem encobre as suas transgressões jamais, Prosperará. viu? Não tem resultado. Prosperidade não é dinheiro não, pessoal. Prosperidade é tudo. É paz, alegria, harmonia, ministério desenvolvido, ministério crescido, comunhão com a família, comunhão com o pai, com a mãe, com o irmão, com os vizinhos, os inimigos também. Você sabia quando você está bem com Deus, até os teus inimigos têm paz contigo? Te faz favor em tudo. Não gosta de você, mas faz favor para você. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e abandonam alcançarão o quê? Misericórdia. Provérbios 28, 13. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou.